Setembro Amarelo é o mês de campanha para a valorização da vida, mas não é só no mês de setembro, é preciso que a gente faça isso cotidianamente. E para falar desse assunto, que é um assunto delicado, mas importante, está aqui comigo a Cleiciane, que é psicóloga, colega já de docência há muitos anos, e a gente vai começar a falar um pouquinho dessa questão da campanha. As formas mais adequadas de se fazer esse tipo de campanha para a prevenção ao suicídio. Lembrando que a gente teve recentemente na nossa cidade, na região, 2 casos marcantes. A Valesca, jogadora de vôlei pelo Praia Clube, que tiveram repercussão, inclusive eles, nos veículos de comunicação, e a situação também da Drica, blogueira. Mas a gente sabe que no cotidiano são muitas pessoas anônimas. Cleiciane, que tipo de campanhas são mais adequadas? As campanhas mais adequadas é aquelas que, em primeiro lugar, não vai julgar a pessoa. Porque a gente vive numa sociedade muito baseada ainda em questões religiosas e, por conta disso, a gente ainda tem muito hábito equivocado de julgar religiosamente essas pessoas. Quem se mata vai para o inferno, quem se mata não tem Deus no coração. Pelo contrário, inclusive entre pessoas bem religiosas, a gente pode ver a presença de pessoas que vão ter a ideação suicida. Porque assim, virar no dia a dia e falar assim, ai, que vontade de morrer. Todo mundo já virou e falou, nossa, eu quero morrer com isso. E simbolicamente todos nós morremos todos os dias, né? Estamos transformando, perdendo células, caminhando para a morte. Sim, inclusive o sono era chamado de pequena morte, né? Porque aí a gente dorme e acorda todos os dias e a gente vai se renovando. Então, essas pessoas no dia a dia, elas precisam ser ouvidas e não ser julgadas. Perfeito. De que, nossa, a pessoa que pensa em morrer, ela vai para o inferno, ela vai, ela não precisa procurar uma igreja. Então, assim, elas precisam ser acolhidas, seja na igreja, seja na empresa onde elas trabalham, seja no grupo de amigos, seja nos diferentes contextos dos quais ela faz parte. Principalmente o contexto familiar. Porque, por exemplo, a gente que trabalha com saúde mental, a gente não trabalha especificamente com aquela pessoa que tem a ideação suicida. E, inclusive, ideação suicida é diferente desse eu quero morrer cotidiano que a gente fala. Porque na ideação há um planejamento. A pessoa te conta de um planejamento que ela faz. Ela vai fazer alguma coisa em específico, ela já pensou. E ela pode começar pequenos sinais, são muito sutis, sabe, Cláudio? De dizer assim, olha, vou te devolver aquelas coisas, aqueles livros que eu peguei emprestado com você, eu vou, de repente, despedir das pessoas, fazer algumas cartas bonitas, fazer textões nas redes sociais. Tudo isso pode ser sinais sutis que a pessoa está dando de despedida, de finalização realmente ali. E às vezes a gente se perde nesse universo gigantesco de informações que hoje a gente tem, a gente perde essas sutilezas. E só depois, infelizmente, que a tragédia acontece e que a gente começa a perceber, nossa, ela fez isso, ele fez aquilo, nossa, eu devia ter prestado atenção. Então a gente não deveria viver no e se, né? E se eu tivesse ouvido mais? A gente precisa fazer agora, né? Sim. E uma questão que eu fiquei pensando também, nas aulas de filosofia a gente levava o Alberto Camus e ele fala do mito de Sísifo. O Sísifo desobedeceu os deuses num contexto lá de antiguidade e ele foi condenado a empurrar uma pedra montanha acima, ela chegava lá no cume e descia e aí eternamente ele empurrando a pedra. Então eu fico pensando, né, nos cotidianos, cada qual tem as suas pedras. Às vezes é uma pedra pequena, mas a pessoa tem uma dimensão dela maior. Às vezes é uma pedra grande, mas a pessoa lida de um jeito tranquilo, né? E apesar da pedra, encontra satisfação na vida. Mas algumas pessoas parece que se consomem com os problemas. Sejam eles financeiros, de relacionamento afetivo. E aí acho que é importante também a gente falar da depressão, que é uma doença, né? No consultório, o que você identifica mais? Esses aspectos aparecem, o relacionamento, a questão financeira, como potenciais, e também essa questão da pessoa se consumir por conta de uma depressão, por vezes não tratada, ou às vezes tratada, mas que também consome a pessoa? Demais. Porque assim, o que acontece muito é,
as pessoas vão fazendo, né, exatamente isso. Elas acham que elas precisam dar conta, elas são extremamente cobradas para que elas deem conta. Sociedade do sucesso, né? Exatamente. Como atingir o sucesso, como chegar lá. E não é assim, né? Justamente, porque aí o tempo todo as pessoas estão... Desempenho. Né, falando exatamente isso. Olha, você tem que conseguir o seu máximo no menor tempo possível. Né? Mas cada um tem seu tempo interno. Exatamente. Também, né? Seu jeito, seu estilo. Isso, é justamente pensar que o que é difícil para você hoje pode não ter sido tão difícil no passado e pode ser fichinha daqui mais um tempo. E do mesmo jeito eu. E aí muitos hoje querem balizar o problema do outro por conta da sua própria visão. Então, nossa, Cláudia, mas o seu problema é tão pequeno. Veja só, eu passo por coisas tão piores e essas coisas piores que eu passo deveriam te servir de exemplo. Porque a rede social tem muito isso, a gente está em busca de exemplos. Só que esses exemplos a gente deixa de ver que é uma vida recortada. E aqueles pequenos recortes não sinalizam quais são as angústias, quais são as tristezas que essa pessoa vive no dia a dia. E não dá para ter essa visão etnocêntrica, né? Porque a gente não está no centro do universo. E só quem vive a história sabe o que dói. Né? Aquela história do Caetano, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Sim. E aí, nesse sentido, quais as possibilidades de tratamento ou da questão terapêutica para a pessoa sair desse contexto de ideação suicida? Eu costumo dizer, Cláudia, que todo o processo terapêutico ele começa no desejo de mudança. E em segundo lugar, a gente tem que ver a motivação dessa pessoa. O que é motivação? A palavra motivação significa energia para ação. A gente precisa agir. Então, assim, hoje a gente está numa sociedade que todo mundo queria ter um carregador de celular, né? Eu falo que o celular, eu morro de inveja do celular, porque ele, pelo menos a gente ainda pode carregá-lo na tomada. E o que nos recarrega? Porque hoje a gente se desgasta o tempo todo, mas a gente tem esquecido de buscar as pequenas coisas que nos recarregam. E sabe uma das coisas que recarregam muitas pessoas? A gentileza. E é uma coisa que está tão ausente no mundo atual, né? Sim. Então, a partir do desejo, da busca das pequenas coisas cotidianas que recarregam essa pessoa, da busca do dia a dia, do que essa pessoa pode fazer, é começar, no primeiro momento, a buscar alguém que ama. Porque esse é o caminho que faz a pessoa chegar na questão dos afetos. Isso. E é entender que às vezes amigo é amigo, terapeuta é terapeuta. Mas esse amigo, ele pode já direcionar essa pessoa. Olha, eu tô vendo que você não tá legal. Que tal? Eu posso ir com você pra gente buscar ajuda, né? Pra gente conversar com alguém que saiba realmente do assunto. E alguém sério realmente que possa efetivamente ajudar essa pessoa, tá? Que é diferente também do aconselhamento religioso. Aqui a gente não está dizendo que uma é melhor ou pior. Exatamente. São estratégias diferentes, né? Então, o amigo não tem a competência técnica, né? Às vezes precisa do psiquiatra, porque entra com medicação, né? O profissional da psicologia. E, inclusive, hoje, uma coisa que eu tenho visto também, Cláudia, é que tem muitos religiosos que são extremamente sensíveis a pensar Sim. que ele vai até certo ponto, né? Então é nesse olhar atento, é esse profissional, esse religioso, por exemplo, o padre, o pastor, o líder de centro, né? O líder comunitário, Sim. é começar a prestar atenção no quanto ele de repente pode perceber pequenos sinais de falta de motivação. Mas cada um no seu quadrado, né? Eu me lembro quando eu quadrado. fazia terapia e que a terapeuta comentou assim, muito complicado quando a pessoa está vivendo depressão profunda, está com medicação para controlar a química do organismo, porque a serotonina muda, né, dopamina, né, enfim, as químicas do organismo. E algum líder religioso fala para a pessoa parar, que Deus dá conta. Isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. Quer dizer, cada um no seu quadrado. Ou mesmo entre os profissionais. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade que ainda a gente precisa se educar muito na questão do um profissional agir com o outro, né? Trabalhar em conjunto. Então, às vezes, o psicólogo chega e dá uma orientação, olha, você precisa fazer isso. Aí chega um outro profissional, um médico, um enfermeiro ou um outro. Então, todos precisariam ter um discurso em comum em prol de ajudar essa pessoa. Seja em fazer ela se aproximar das coisas que ela gosta, em ela buscar
né, olhar o copo meio cheio e não só meio vazio, né? Fazer com que essa pessoa mude a perspectiva. Entender que nada é eterno também, né? Às vezes aquele contexto está pesado, mas pode passar. Exatamente. E aí na própria psicologia tem uma área que eu gosto muito, não é a minha área de atuação, que é a psicologia positiva. E a psicologia positiva não é uma psicologia do bem. Ela é uma psicologia extremamente questionadora, que ela fala isso. Ela fala de que o quanto, de repente, a psicologia e a área da saúde como um todo falhou, porque a gente focou demais na doença, no adoecimento. E a gente foca muito pouco nas questões da prevenção. Então, por exemplo, inclusive nas campanhas de Setembro Amarelo, uma crítica que eu sempre faço é: a gente não tem que focar só no não se mate. A gente tem que se focar no seja feliz, faça as coisas que você gosta, cuida de você, cuida da sua saúde mental, busque, né, pequenas ilhas de conforto e paz no meio dessa turbulência toda que a gente vive no dia a dia. Porque são esses pequenos momentos de felicidade, né, que a psicologia positiva vai trazer muito isso. Essas sementes de felicidade que podem germinar e fazer com que a gente seja mais feliz. Não existe a felicidade 24 horas, né? Isso é uma visão idealizada de mundo, até romântica. Mas esses pequenos instantes, né? E que precisam ser valorizados, que a gente muitas vezes não valoriza. O Oscar Wilde, se não me engano, é que vai dizer isso, né? Que a felicidade é isso que está acontecendo, enquanto a gente às vezes está pensando em outras coisas. E nós somos muito chamados, né? Principalmente com as redes sociais, para nos dispersarmos para outros aspectos e deixarmos de voltarmos para nós mesmos. Eu vejo muito isso hoje. Isso, e porque a gente também vive numa sociedade em que a gente se pauta muito pelo sofrimento, né? O sofrimento é hipervalorizado. Inclusive na tradição judaico-cristã, né? Isso, e fundamentou toda a nossa sociedade. Então, quanto mais você sofre, mais próximo ali da divindade você está, né? Mas para que sofrer tanto? Por que focar tanto no sofrimento? Então, na psicoterapia, a gente trabalha muito esses aspectos. Olha, eu entendo o seu respeito, eu vou agir com empatia mediante o seu respeito, mas eu vou tentar suscitar em você essa busca por esses momentos, essas sementinhas de felicidade que pode fazer. Eu gosto muito da arte, porque a arte, ainda bem que temos arte para que a realidade não nos enlouqueça, né? Enfim, dizia Nietzsche. E eu vejo muito esse aspecto. Tem uma música que diz assim: e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. É possível não sentir dor? Não é possível, isso. Só que a questão vale também a questão da atenção que a gente coloca na dor. Na dor. E como que lida com ela, né? E todo mundo tem a sua dor. Agora, se o tempo todo eu viro pra você, não pense na sua dor, não olhe pra sua dor, ela vai doer muito mais, né? Então, de repente... Jogar pra debaixo do tapete vai virando panela de pressão, né? Exatamente. E aí você, Cláudia, né, tem uma dor. É eu chegar e falar assim: olha, Cláudia, apesar da sua dor, vamos fazer outra coisa pra gente desfocar dessa dor. E aí é tudo lidar com muita cautela. Eu não tenho que desfocar sempre. Eu tenho que desfocar em momentos importantes em que eu, observando você, sei que são momentos que podem te resgatar, que pode arrancar de você um sorriso, que pode fazer você ter aquele suspiro de alívio, porque você conseguiu, por um tempo, não pensar naquilo que te angustia. E aí, um outro aspecto que eu fui pensando aqui, a gente faz um trabalho na Pimenta da Veiga, penitenciário, especialmente com mulheres e com a população LGBT+. E eu comecei esse trabalho exatamente por conta do autoextermínio significativo durante a pandemia e pós-pandemia dessa população privada de liberdade. E assim, você não tem noção o quanto é importante e de aprendizado, muito mais para mim, com certeza, do que para a população encarcerada, esse trabalho com oficinas que a gente faz lá, quero te convidar para ir um dia. Claro. E estudantes também da psicologia, eu acho que é bem bacana. E aí a penitenciária abriu essa possibilidade para nós. E elas valorizam tanto, mas tanto, esse contato, afeto, encostar, estar junto, conversar, contar história, ouvir, escutar. Então, assim, reduziu muito, e a geração de trabalho e renda também, reduziu muito, tanto as oficinas quanto o trabalho,
o autoextermínio. Sim. Né? E você imagina se tem dor maior do que o encarceramento, né? Porque a liberdade, nossa, eu penso que é um bem maior. Isso, nosso. e essas pessoas que já estão ali, muitas vezes já estão bem à margem da sociedade. Então elas se sentirem tocadas, vistas, ouvidas, isso é fundamental no dia a dia. Uma das coisas que eu sempre falo é ser presente com presença. Sim. Porque de nada adianta eu estar aqui com você, mas estar de olho aqui no celular ou preocupada com outras coisas. Eu tenho que estar consciente de corpo e alma. De corpo e alma. Inclusive na psicologia também existe o mindfulness, né? Que é vamos nos tornar conscienciosos daquele nosso lugar, daquilo, né? Quantos momentos a gente está numa situação, mas já não está ali de verdade. Não tá de verdade. A gente só está de corpo presente. Ou seja, não está vivendo. Isso, porque aí a questão é que hoje, para com relação a essa temática do suicídio, às vezes a gente só quer estar sendo uma presença na vida do outro quando esse outro falta, né? E aí que a gente vai perceber, nossa, eu deveria. Então, assim, um suicídio que acontece, ele vai impactar N vidas ao redor. Há teóricos que falam em 6, 20 outras vidas que são diretamente impactadas por um único suicídio. Agora imagine só, se essas pessoas ficassem mais entre si, largassem um pouco essa coisa dessa vida conectada, para eu me conectar inteiramente com você nesse momento, talvez isso seria muito mais preventivo. Sim, são muitas distrações, né, ao mesmo tempo. Às vezes ela fica tão insegura que ela acha que mudar de cidade, de bairro, de casa, se afastar daquela pessoa que comete a violência não vai ser o suficiente. O mundo é pequeno demais e ela vai ser encontrada de alguma forma. Então talvez ela ache muito mais essa coisa eu preciso morrer, que aí eu morrendo resolve tudo. Ela não entende que ao morrer ela só vai transferir aquela violência para uma outra pessoa, né? Então, sim, os relacionamentos, até porque nós somos seres sociais e hoje a gente se apega demais à questão, né, desse outro e o lugar desse outro, a importância desse outro. Então, ao mesmo tempo em que a gente, né, tem relacionamentos que são de troca, o tanto que a gente é dependente um dos outros, né? De achar que eu só vou respirar se você respirar. Né? Dependente financeiramente, emocionalmente. Isso, né? E aí os contextos de violência um termo de relacionamento que eu não consigo lidar, uma e às vezes até o autor de trabalho. violência também, que mata essa mulher para continuar sendo extensão dele e se mata na sequência. São muitos casos que a gente vê dessa natureza. Isso, né? A gente teve, parece que até um caso aqui no início do ano, né? Então, isso também acontece demais, porque a questão é que o medo do julgamento. Nós já vivemos numa sociedade extremamente julgadora, somos julgados o tempo todo. Só que Mas na hora de pagar nossos impostos, ninguém vem não, né? Não. Na hora de acudir nossas dores, opa! Todo mundo quer fugir. Então as pessoas julgam e querem que você seja aquele que está sempre empurrando a pedra, a montanha acima. Todo mundo te julga do jeito que você está fazendo, ninguém aparece ali para ajudar. Para ajudar a carregar. Exatamente. Mas aí na hora que acontece, a culpa é só sua. E tem que estar bonita, gostosa, interessante e maquiada na rede social. O tempo todo. Né? Cleiciane, muito obrigada. Adorei fazer essa prosa com vocês. Espero que vocês tenham compreendido um pouco desse assunto que é tão delicado. É verdade. Mas aquela música do Gonzaga, viver e não ter a vergonha de ser feliz. E buscar ajuda porque a gente não precisa dar conta sozinho. Nunca. Né? Isso mesmo. Obrigada, linda.